Iniciou, pronto. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um EngCast. Nós temos aqui hoje a presença do engenheiro Walter e de Gilberto, proprietário da Sistemaço, empresa de estruturas metálicas aqui situada na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia. Começar as apresentações, eu sou o professor Moab Garcia, sou engenheiro civil, sou especialista em cálculo estrutural, sou um docente, dou aula para os futuros engenheiros e sou hoje o mediador desse bate-papo, desse podcast, desse EngCast sobre hoje estruturas metálicas. Estamos aqui hoje com... Eu sou o Walter de Brito, sou graduado em Engenharia Mecânica, também leciono aulas na faculdade, sou professor também, e tenho duas especializações, uma em gestão de projetos, outras em engenharia da manutenção, e hoje estou aqui também para este bate-papo aqui com o professor Moab e o nosso grande amigo Gilberto aqui, que obtém um grande conhecimento em estruturas metálicas, que estará falando um pouco sobre as suas habilidades e as suas técnicas que ele utiliza durante o seu trabalho. E é isso aí. Estamos com... Meu nome é Gilberto, conhecido Gilberto da Sistemaço. Sou técnico em construção metálica, exclusivamente no ramo de estrutura metálica para construção civil. Esse é um técnico interessante, que é um técnico que eu não conhecia antes. É um técnico que eu não conhecia. Ele existe ainda, esse técnico? Existe, sim. Ele é um técnico bem específico. Por exemplo, eu não conhecia, eu conhecia o técnico de edificações, agora o técnico de estrutura metálica é um técnico que eu não conhecia mesmo. É um pouco raro, mas ainda tem a escola de formação no ABC, em São Paulo, em Santo André. Ele é bem simples. A gente pode achar, não sei se pode falar o nome aqui, Pode? Cursos PAIPG. PAIPG. É de estrutura metálica, faz solda, caldeiraria, enfim, toda essa linha de caldeiraria, traçagem, caldeiraria, que antigamente você falou, existia o traçador de estrutura metálica, hoje é tudo computador. Você tinha o projetista, tinha o traçador para corte. Mais na frente a gente não tem, mas mais na frente a gente fala disso. As evoluções. Isso hoje acabou, mas o curso ainda existe. Inclusive eu falei recentemente, o nosso engenheiro e o pessoal que trabalha com a gente, eu pretendo enviar para lá, porque é muito prático. Então, principalmente para o engenheiro, porque você vai pegar a maneira de calcular uma estrutura metálica, de desenhar e de idealizar direto. A gente acaba sendo muito cru da faculdade. Eu, como engenheiro civil, vou falar como engenheiro civil. A faculdade de engenharia civil deixa a gente bem cru mesmo para projetar em estruturas metálicas. Lá nós aprendemos muito projetar em concreto armado, por exemplo. É uma coisa que a gente aprende até melhor. Agora, estruturas metálicas, por exemplo, enquanto a gente tem umas 4 matérias só de concreto armado, aí eu estou incluindo o 1, o 2, as estruturas especiais, as fundações. Nas metálicas a gente tem apenas uma matéria. E a metálica requer um conhecimento maior que o concreto armado. Na verdade, saímos cru da faculdade, mas por quê? Na verdade, a faculdade é um pontapé, ela dá um pontapé inicial profissional. Você está ali, você terminou a graduação, depois da graduação você vai fazer uma especialização. Vamos supor, Gilberto aqui, ele tem grande experiência na área de estrutura metálica, grande conhecimento técnico. Como ele fez o técnico, ele vai fazer um técnico, vamos supor, hoje, normalmente, um curso técnico, 1 ano e 7 meses. Então, o cara... Só que é 1 ano e 7 meses prático naquilo. Prático naquilo e só fundamentar daquela área. Então, a pessoa, ela não tem conhecimento. Sim. A faculdade você estuda 5 anos, mas são N matérias. Não, em cada matéria... A metálica é uma matéria. Uma matéria que engloba tudo de metálica. Então, tipo assim, para o engenheiro civil que sai hoje da faculdade para metálica, ele é um engenheiro meio cru. Ele precisa se especializar. Eu fui aprender metálica no mestrado, que eu fui aprender metálica, que eu fui ter mais matérias mesmo, mais aprofundadas. Principalmente, que eu acho que talvez seja a parte mais difícil para você e para a Walter, que para mim é a parte mais difícil. Eu acho mais difícil detalhar as ligações do que propriamente a peça. Eu tenho um problema nas ligações ali, eu vejo uma grande barreira. Quando você chega nas ligações, você vai ter reação. Uhum. E as reações
são conhecidas. Quando se conhece a causa, você conhece as reações. Então, eu não vejo tanta dificuldade As ligações. de fazer as ligações, exatamente porque você vai pegar uma barra, você vai ter duas reações. Você vai dividir o peso total dela por dois. E as reações ocorrem as tensões e aonde você vai fazer ali os esforços, ou não sei como já falou. Às vezes nas ligações ali existem vários tipos de ligações, né? Ligações. E aos pontos críticos, né? E é As especificamente ligações aos cisalhamento. pontos críticos. E é especificamente esse É, o cisalhamento. cisalhamento. Não, mas por exemplo, se tiver para ir para corrosão, vai começar a ocorrer na ligação. É o ponto mais crítico. Principalmente quando, ninguém melhor para falar, quando uma ligação ela é soldada. Nós temos a área, o ATA, a área termicamente afetada. Tem algo que eu queria perguntar, qual seria melhor? A ligação soldada ou arrebitada ou parafusada? Rebitado em desuso há alguns anos, né? Até no tempo do A gente só vê Titanic. a gente só vê foto em do tempo do livros. cinema mudo ainda. Só nos livros acadêmicos que a gente viu arrebitado. Mas a parafusada, veja bem, toda ligação, você precisa contemplar o esforço da reação e fazer com que Os cálculos de cisalhamento. os cálculos de cisalhamento que comportam. Com relação à corrosão, é um ponto crítico, sim, nos dois casos. Mesmo ela sendo a parafusada, porque quando você junta dois materiais diferentes, que cria uma camada magnética diferente, entendeu? Então ela fica propenso a criar uma carga, eletrodes. O parafuso galvanizado, com o ferro não galvanizado, o aço cortem com o não cortem. Então, tem alguns segredinhos. A gente vê isso como ligação metálica na faculdade, que vai dar o metal de menor incidência, ele vai ter mais tendência a ser corroído. Quer dizer, agora, só para a gente iniciar nosso bate-papo, que a gente nem iniciou ainda no nosso primeiro tópico, a gente só começou a falar um pouco aqui. Como é que o senhor entrou nesse meio das estruturas metálicas? Foi por causa do técnico? Foi por causa que gostou de alguma coisa? Como vendedor de uma empresa que chamava JT Forros e Fachadas. Em qual cidade? Em São Paulo. São Paulo. Então era forros e fachadas. A gente trabalhava com forro de PVC e principalmente de posto de gasolina. E depois foi evoluindo para a estrutura metálica e que essa empresa contratava o posto como um todo, subempreitava a parte da estrutura e fazia a testeira, que era a fachada, e o forro, iluminação e tudo mais. Quer dizer, e a estrutura metálica era a maior parte, dava para terceiros. E aí a empresa resolveu evoluir, porque já trabalhava com soldagem, com toda a forração, as fachadas em si, era de estrutura metálica, só não era a estrutura propriamente dita. O senhor só vendia, o senhor trabalhava na venda da armação ou o senhor Não, eu quando comecei, sim, era vendedor de obra. Aí, Ia lá, tirava medida, tal, fazia os cálculos de locação de coluna, aquela coisa toda, para ajudar a empresa e tal. E aí a gente foi evoluindo e começou a chegou adquirir lá. o conhecimento na área e... Aí você foi buscar o conhecimento Quando do eu técnico. abri a minha empresa, ainda de forros e fachada, Não era técnico ainda. não era técnico ainda, aí autodidata na estrutura metálica, se contratava engenheiro, serralheiro, soldador e daí por diante. Aí eu fui buscar esse curso técnico isso foi em 84, 85, eu comecei em 79. 36 então, anos. foi mais ou menos quando eu fiz esse curso técnico para construção metálica, entendeu? Foi em 85, 86. E aí eu já tinha empresa, já tinha 4 engenheiros na nossa empresa, 2 arquitetos, um monte de projetistas, que era tudo na prancheta. Hoje um projetista... Hoje um projetista faz serviço desse monte. Fazia um monte de... Nós tínhamos lá 12 pranchas entre tudo, né? Então seria 8 só para desenhista e as 4 que eram desses profissionais, que a mesa dele era uma prancha, entendeu? Então, dos engenheiros e arquitetos.
A 4.0 agindo hoje aí. Não, hoje esse tanto de 20 pranchas se substitui por um cadista. Um cadista, exatamente. Um Aqui cadista em faz todo o Teixeira de serviço. Freitas, eu ainda trouxe, quando vim para Teixeira de Freitas, no ano de 99, para construir a primeira obra. Mas em 99 já tinha já os programas, já de cálculo. Já tinha um AutoCAD, aliás. Mas muito raro. Ah, O tá. primeiro aqui em Teixeira de Freitas a fazer, eu importei um cadista de São Paulo. O primeiro cadista que entrou aqui em Teixeira de Freitas foi para a empresa que eu era sócio, que não era ainda Sistemaço. E para minha primeira obra foi feita aqui, ainda os projetos foram feitos lá em São Paulo, o cálculo, tudo foi feito lá em São Paulo. Mas a partir daí, a gente construiu uma obra no Prado, em Porto Seguro, outra em Itabuna, enfim, em Itapetinga. Agora uma coisa, você falou de São Paulo e Teixeira. Tipo assim, São Paulo é um centro urbano. Então São Paulo tem essas obras, quando a gente fala de estudo metal, a gente está falando de obras grandes. Normalmente, eu sei que não é para obras grandes, todo tipo de obra, mas a gente pensa em obras grandes. E por que mesmo que veio para Teixeira, para o interior? E Não, quando veio, aliás, tem quantos anos aqui em Teixeira? 20 anos. Quando veio, Teixeira então nem estava desenvolvida. Não. Aí O que veio fazer aqui? A história, como é que diz, que acabou me trazendo aqui. A minha firma de estrutura metálica lá em São Paulo, quando eu vendi a minha parte, que eu tinha um terço dessa empresa, eu assinei no contrato que eu teria que ficar 2 anos impedido de abrir uma firma de estrutura metálica em São Paulo. Ou seja, meu ex-sócio, como eu era o técnico e que cuidava da empresa, eu teria que ficar fora do ramo durante 2 anos para não incomodar. E eu poderia ter aberto uma firma de estrutura metálica a 80 quilômetros de São Paulo, que seria em Minas, mas estaria, de qualquer maneira, incomodando. Os clientes seriam os mesmos, as mesmas companhias que a gente atendia e tal. Então eu fiquei esses 2 anos fora, fazendo uma outra coisa, e entrei no ramo de distribuição de alimentos, junto com os irmãos, os parentes e tudo mais. E conheci Teixeira de Freitas, que foi um dos mercados que a gente atingiu. Aí conheci a cidade e tal. Depois fui convidado, que alguém aqui sabia do meu conhecimento com estrutura metálica, e fui convidado para construir a rodoviária de Teixeira de Freitas, que eu me neguei a construir. A do centro. A rodoviária é nova. A nova. Aquela rodoviária é nova, Ela entendeu? é toda na estrutura metálica. Ela é toda na estrutura metálica. Aquele projeto é um projeto inconsistente. E eu me recusei a fazer sem alterar o projeto. E até hoje ela não virou uma estrutura metálica. Entendeu? Então, Mas, infelizmente, como ela é uma obra pública e, infelizmente, do Estado e feita com a economia, que não é economia, né? Porque você vê que ela tem 20 anos, já sofreu umas 4 ou 5 reformas e continua e está em perigo. Não, isso aí não tem problema. É eminente. Ali está, inclusive, para cair a qualquer momento aquela rodoviária. Então, isso a gente tem problema. Por exemplo, a gente estava conversando Toda aqui antes de corrida, começar. toda danada, entendeu? Antes de gravar, estava conversando que eu trabalhei numa empresa e que a gente fazia ginásio de esporte. E veio um projeto do FNDS, se não me engano, Isso. e o problema a gente não pode alterar. E eu, inclusive... E você chegou a ver esse projeto, que a gente conversou aqui em off, a gente conversou fora aqui, você vê esse projeto e tem erros lá. Perdi de construir 18 quadras, 16 ou foi 18 quadras na região, porque não concordo com o projeto, que também é um projeto errado. Ele fez em Brasília errado. E isso é uma coisa que incomoda, porque, tipo assim, a gente, a parte dos consultores, a gente não pode alterar. E coisa simples, ela A gente pega não pode a alterar. norma 6123, a força devido ao vento, dos vãos interpista, E nem para pode, telha ondulada. nem pode, por mais que ele seja técnico, nós como engenheiro jamais podemos aceitar um projeto assim que possa prejudicar até mesmo O Agora, a usuário. situação dessa aí, esses projetos, eles não são feitos por um corpo especializado? Eu estou falando corpo especializado, não corpo de engenheiro civil, engenheiro mecânico. Deveria ser. Eu falo corpo especializado mesmo, que se fosse Deveria estrutura metálica. ser. Acontece que, infelizmente, tem política. E a política no Brasil está desacreditada mesmo.
Entendeu? Então, queira ou não, tem aquela parte que A gente pega muito projeto. sonega, né? A gente pega muito projeto essa que é quadra feito. do FNDE, modelo 4, vamos, que é aquela. Foi a que eu realizei. Isso, modelo 4 do FNDE. Ela veio errada. Nós fizemos, depois eu construí aqui para a Prefeitura de Teixeira de Freitas, 7 dessas quadras, das 15 saíram daqui. 7 foi a Sistemas que construiu, mais uma de Lagedão e mais 2 no município de Mucuri. E foi todas a que nós construímos, mas alterada. Mas primeiro nós alteramos o projeto, só para você entender, vinha originalmente com 14 linhas de terça, nós passamos para 19 linhas de terça, para dividir o vão de terça. Os módulos de treliça, que são os nós de treliça por vão de terça, ela vinha com 2, nós alteramos para 3 e com um número de terças. Então, essa operação, o senhor pôde fazer assim normal ou teve que pedir? Não, nós fizemos o projeto, apresentamos o projeto, enviamos para Brasília, para o FNDE pedir um laudo e um cálculo, nós mandamos gratuitamente, ou seja, nós consertamos. Aí eles exigiram Consertado de graça. De graça, eles exigiram o laudo, nós demos, ele autorizou nós fazer. E ainda corria um rato dentro de autorizar. Assim também como as creches. Essas creches que hoje estão rolando por aqui, que em Teixeira teve um projeto de 19 creches, não foi executada nenhuma, desde do governo Desde o início, né? E essas creches, elas são todas em steel frame. Steel frame? E steel frame é muito mais caro, entendeu? Então essas coisas da política que para fazer aquela estrutura em steel frame, não é que steel frame é muito mais caro, depende do caso. Tem casos que é bem mais barato e bem melhor, tudo galvanizado, prato, como estou aqui, queimando steel frame. Mas nesse caso fica mais caro, e aqui não tem a tecnologia, tem que vir gente de fora. Como foi o projeto, vinha tudo e barrava. Mas talvez na construção de steel frame, como era essas construção de creches, talvez era para um momento rápido, porque o steel frame é uma construção para você fazer rápido, seco, rápido. Exatamente. Mas porque se fosse construir, vamos supor, na área de concreto, iria demorar bem mais. Eu costumo dizer que tem também um fator preço. Eu costumo dizer que aqui em Teixeira de Freitas, pedra e areia é o lugar mais barato do mundo. Não é só do Brasil. A areia aqui é maravilhosa. Areia branca, tem lugar que nem tem areia branca. Hoje sim, porque entrou o meio ambiente, mas antes a Estância Biquíni era fornecedor de areia. O pessoal aqui a gente tem muita areia branca. Tem lugares do Brasil que nem tem areia branca. Tem lugares do Brasil que eles são obrigados a usar areia branca. Hoje já está um pouco, está ficando qualquer fazenda que você faz uma uma escavada aí, já sai areia branca. Mas o caro pra gente é o cimento. Que aí é igual também e também não é tão diferente do preço do resto do Brasil. Diferença de R$2 por saco de cimento daqui. Eu ainda, pelo menos em algumas pesquisas, ainda por mais que o aço ele sofra a corrosão, ainda é o mais que tem a maior resistência mecânica, em questão de preço, ele tem mais Se a gente pegar obras grandes. Concluindo com a questão do cimento, aí você, para executar uma obra aqui de concreto convencional, em qualquer lugar de Teixeira de Freitas, você pode bascular uma caçamba de brita e uma caçamba de areia. Entendeu? Isso num grande centro é inimaginável. Nem entrar o caminhão entra dentro de um horário, entendeu? Então, em São Paulo, por exemplo, então você tem que fazer construção seca. Aí é drywall, aí é steel deck, grandes cidades, steel frames. Então, acabou. Estrutura metálica planejada, com montagem parafusada para ser o mais rápido possível e coisa desse tipo. Entendeu? Você fabrica, quando você leva para a obra, é imediato. Construção rápida. Também, quando a gente quer coisas grandes também, acaba ajudando bastante a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na faculdade mesmo, lá é só viga metálica, em salas de aula. E concreto os primeiros aço. projetos foram nossos. Foi de vocês lá também? Executamos, Lá também? Aquelas escadarias. Lá no Pitágoras. Aí depois, nada se cria, tudo se copia. O pessoal viu a mesma viga, compra, pega um serradeiro. Dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Aquelas vigas lá. Mas as primeiras não. As escadas também de vocês? As escadas não. Nós nem sabíamos. Essa eu não sabia não. Mas ela está no meu site, vai estar. Tem obra lá, tem obra lá no. E o ginásio de esporte, sim, foi a faculdade mesmo. Porque
As salas de aula é a propriedade do proprietário, a construção é do proprietário do imóvel, né? O ginásio de esporte já é de propriedade da própria faculdade, foi a faculdade que nos contratou. Agora uma coisa de construção aqui, e o site vai estar na descrição aqui, quem quiser acessar o site vai estar na descrição. Uma coisa aqui que eu acho curioso é o seguinte, para fazer o projeto, tem que ter uma RT, tem que ter um projeto, tem que ter um engenheiro, Sim, tem que certificar tudo. Para executar também tem que ter um engenheiro, para executar a estrutura metálica. Agora, para vender, Responsável, né? o CREA não cobra. O CREA não cobra. Desde que existe, que tem engenheiro. Mas o CREA não cobra isso das empresas. Infelizmente. Acaba gerando aquele fundo de quintal. Se você abrir um escritório de medicina, oculista ou qualquer coisa fecha desse na mesma tipo, semana. Rapidamente. Mas de construção não tem, não existe, entendeu? Então, teve uma onda aqui, uma época, até teve alguém que me ligou, Gilberto, é você que está entregando? Eu falei, eu não, pelo amor de Deus, deixa, eu não quero ter nada contra ninguém, deixa todo mundo viver. Vai da cultura de cada um. Agora, o proprietário que compra e acha que é tudo a mesma coisa, esse é que eu acho, que eu tenho dó, na verdade, entendeu? Você vê casa eu tive uma casa, condomínio, casa de R$1 milhão ou mais, com uma estrutura metálica que você não pode, uma pessoa não pode andar em cima. Entendeu? Então, veja, aí pergunta, mas a estrutura foi feita para alguém andar em cima? Sim, inclusive está na norma, a carga pontual em qualquer lugar, homem e ferramenta, até 110 quilos, entendeu? Não, mas aí a gente tem isso daí. Em qualquer lugar, no mínimo, além das forças de vento, forças de... Isso aí eu vejo muita culpa do CREA, na minha opinião. Eu vejo a culpa do CREA, porque o CREA, para mim, é um sistema falho hoje. Não é falho. Hoje nós temos um sistema falho. Por exemplo, ele fiscaliza, por exemplo, vou falar de obras aqui. Se eu faço uma obra com engenheiro, com qualquer coisinha errada, quando uma pessoa faz uma obra sem engenheiro, a obra com engenheiro é multada, a obra sem engenheiro não é multada, porque o CREA não atua. Olha. E sem contar que, por exemplo, o CREA hoje, vou te falar, hoje tem inúmeras consultoras, escritórios de projeto que não possuem engenheiro, por exemplo, não possuem nem engenheiro. A Associação dos Engenheiros e as faculdades de engenharia aqui, que deveria valorizar um pouco mais isso. Eu acho que não seria nós, empresa, que vai parecer perseguição. Agora, vocês, engenheiros, que têm uma associação, e cobrar do CREA a respeito disso, porque nós somos a única em um raio aqui de 200 quilômetros. Que é registrado. Uma única empresa devidamente registrada no CREA com engenheiro mecânico e engenheiro civil. Tem engenheiro mecânico responsável pela fabricação e civil, fabricação, cálculo e montagem. Entendeu? Ou seja, e o próprio CREA já abriu essa brecha para, se você dá uma RT de execução, pode ser um engenheiro civil. Se você dá uma ART com projeto, fabricação e montagem, fabricação só o mecânico. Então você não pode usar o termo fabricação. Aí você tem um engano que eu gosto, que é a execução. Então, mas aí a Como fabricação... é que você executa uma estrutura metálica sem fabricar? Sem fabricar. Entendeu? Só o CREA que achou esse entendimento, que você executa sem fabricar, porque você compra o perfil pronto. Não existe perfil pronto. Não existe. Você compra o perfil semelhante e para montar. Mas lá você vai ter que furar, vai ter que cortar, vai ter que soldar, então, vai ter que mudar. E tem que saber que perfil é. Então, e que carga vai receber, que vai vencer. Porque o cliente não tem conhecimento técnico para saber que uma empresa é registrada ou não. Tem, de jeito nenhum. O cliente não tem, então a culpa não é do cliente, a culpa é do CREA que não fiscaliza. E é escancarado. Você vê obras aqui no centro da cidade, na avenidas principal, você vê em todo lugar. Eu até reclamei, por exemplo, a oficina, eu trabalho dentro da oficina. Claro que não, mas existe N oficinas que hoje trabalham com N máquinas dentro, máquinas perigosas, que precisa ter uma assistência, no ramo, tanto na segurança quanto na técnica, máquinas que às vezes não têm manutenção, e N oficinas trabalham em oficinas que existem pequenas e grandes. Você fala, pequena empresa, tá, tudo bem. Eu emiti um RT mesmo, houve uma fiscalização do CREA no polo industrial, mas fiscalizaram uma empresa só. Quantas empresas tem naquele polo?
E tem gente... Eu emiti com um colega meu, não vou citar nome de empresa, mas eu emiti um RT e na emissão lá, que ele fez uma reforma de máquina, o CREA exigiu, vai reformar as máquinas, tem que ter um responsável técnico. Só que eu não achei nada relacionado à reforma dentro do formulário lá da RT. Então, o que eu fiz? Coloquei na parte mecânica estrutural. Aí eu fiquei responsável pela parte que talvez, se ocorrer qualquer coisa na falha mecânica, possa me prejudicar. Porque eu não achei nada de reforma, de pintura, chaparia. Não, e nem tem mesmo. Nem tem, e eu acho que também não é... Não era necessário. Exigível. Aqui eu não sei sobre isso aqui, mas vou dar exemplo. É aberto, por exemplo, estrutura de concreto para arquiteto. Arquiteto pode fazer estrutura metálica também? O cálculo? Essa informação eu não sei. Não. Eu sei que de concreto ele pode. Até determinada metragem, né? E outra coisa, essas matérias não tem, por exemplo, na faculdade de arquitetura. Até determinada metragem. Mas metálica, eu não lembro até onde tem a atribuição do arquiteto também dentro da metragem, que ele pode fazer qualquer construção até, não sei se até 200 metros. Então, no concreto Não sei armado se tinha tem essa quando eles saíram do CREA, aumentaram isso daí. pavimentos. Quando eles saíram do CREA, foi Que pro foi cálculo, por cálculo, aumentaram. exatamente. Então, eu não sei, eu não tenho certeza. Mas hoje nós temos um grande problema do CREA por causa disso daí. Aqui, por exemplo, em Teixeira de Freitas, tem escritórios de engenharias que não tem um engenheiro. Não tem um engenheiro, e o CREA não atua. Com o nome de engenharia, não. Com o nome de engenharia. Agora mesmo engenharia. vai ter uma Mas não mudança. registra isso, não. Registra Não como nome de registra. fantasia? Sim, Registra. fantasia. Ele não registra, não. Não, Na registra no junta CREA. de engenharia, firma de engenharia tem que... um dos sócios, pelo menos, se você tiver 3 sócios, sim. sócio tem que ter um percentual, não lembro agora, mas para ter o nome engenharia. Por exemplo, a Sistemática, minha empresa, Indústria e Construção Metálica. Para ela ser engenharia e construção metálica, engenharia, indústria e engenharia metálica, aí o sócio tem que ser engenheiro. Aqui no caso a gente é MA Engenharia. MA engenharia. Isso. Aqui tem sócio engenheiro. Tem que ter sócio engenheiro. Aqui tem Senão, sócio engenheiro. Não pode ter. Só que é difícil você ter uma. Engenharia. Mas acaba não tendo. Acaba cadastrando na prefeitura, passa, o CREA não atua. Não, o CREA não atua. não. O Aí CREA não cabe a atua. vocês, né? Vocês que são da associação, é vocês que formam o CREA. Ai, Eu sempre bati nessa. Mas há tecla, politicagem, olha, lá tem como- politicagem, lá dentro é político. como Agora eu vai disse, ter a votação Não de me mudança do afeta. Que eu CREA. faço questão de não ir votar. Não me afeta. Eu até queria nunca voltar me para ver se afetou ocorria uma mudança. o mercado, entendeu? Então se depender de mim, denunciar uma obra, Não vale a pena, né? pode, entendeu? Então, grandes obras. Agora, eu acho muita coragem a pessoa sem ter um conhecimento nenhum, que mesmo que fosse o técnico que dominasse a coisa, para participar de orçar uma obra. Eu estou orçando aí um galpão de 50 por... Era para ser 50 por 50, mas o local, o terreno dele é 50 e Não era a propício. legislação não permite, vai ficar 50 por 40 A dimensão não era Seis. propícia para. e um monte de serralheiro concorrendo. Aí o dono escolhe, tudo bem, sabe? Aí o dono está atrás do preço. De custo. Não tem, entendeu? Não tem assim uma ideia do que é que ele está comprando. Apesar que acaba até gastando mais, né? Às vezes ele acha que vai economizar, mas quando o cara não faz o negócio, uma estrutura Consertar calculada, é pior. ele gasta em. Consertar é pior. Na época da construção do supermercado, nós estávamos falando aqui em off, eu vou citar o nome agora, lá é 57,5 por 57,5. Só tem 3 colunas. Mas tinha 14 concorrendo, tudo serralheria. Só serralheiro que faz portão, faz tal, e ele põe lá na fachada dele, estrutura metálica. E ele faz uma garagem, uma coisa, outra. Uma estrutura pequena, um galpãozinho. Exatamente, uma área de serviço, uma residência. Às vezes o coisa cara não precisa nem desse tipo. calcular a direção de vento, nada. Nada. Só levantou, Entendeu? botou Então, o Você fala meia-noite, é às tudo 23 estrutura sai metálica. Aí ele simplesmente estava concorrendo. Aí eu falei para o proprietário na época, eu falei, gente, não dá para você comparar preço. Nós não estamos comparando nada com nada aqui, entendeu? Então, Qualidade. então vamos fazer o seguinte, você me paga, eu vou fazer o projeto, vamos executar o
projeto, faço o projeto estrutural, as especificações, e você me paga. Eu vou cobrar baratinho, o meu orçamento aí já está incluso o projeto, só que você vai me pagar esse projeto antecipado, está incluso, eu não te dei, mas eu já fiz. Para eu fazer o seu orçamento, eu tenho que fazer um outro projeto, porque eu tenho conhecimento, noção de tudo. Sabe Então, como vai eu já reagir. sei o que é que eu vou fazer. E já tenho relação do material, já tenho tudo, só não te dei. Então, para eu te dar isso, você vai me pagar X. Mas você me paga 50%, e quando eu te entregar, tudo direitinho, com as cópias dos projetos, assim, tal, do outro 50%. Com acompanhamento ou sem o acompanhamento, que eu posso te cobrar, fazer um projeto, fazer o acompanhamento da obra, entendeu? E aí eu vou fazer questão, que foi um dos primeiros projetos que eu cobrei e que recebi, essa eu acompanho de graça. Agora, avisa para quem ganhar a concorrência que não vai ter um ferro de 3 milímetros, vai passar com 2,65, que eu tenho um micrômetro. Então, não adianta o cara vir achar Ferramentas. que vai, sabe? Que no olhômetro você não separa 2,65 de 3 milímetros, a chapa 12, a chapa 11, por exemplo. A diferença aí, o que ele falou, coisa mais bonita, projeto. Não tem jeito. Entendeu? Então, ok. Aí eu fiz nós executamos, elaboramos o projeto e tal, entreguei para ele, falei, agora pode entregar para todos os outros 13, né? Porque era 14 com gente. Pode entregar para os outros 13. Dos outros 13, sobrou um. Que aceitou o projeto. Não, que aceitou para dizer que era besteira, que não precisava aquilo. Porque dentro do projeto dele, o supermercado teria 14 colunas. Tem 3 no projeto. Aí eu perguntei, bom, e o dono e quem o usuário do supermercado vai aceitar esse paliteiro de coluna lá dentro? Você levou em conta o layout do supermercado? Tem que foi ter o que eu fiz. locomoção. Fui pegar primeiro o projeto, o layout da loja, para implantar as colunas num local condizente com o layout da loja, onde não atrapalharia. Você entra na loja, você nem nota as colunas, quem é dentro. Layout e cálculos de cargas, Não né? reparei, não. Entendeu? Você nem olha, você nem vê as colunas, porque ela está dentro entre uma gôndola e outra e tal, então você, despercebidamente, você não nota. Você só nota se você entrar olhando realmente na construção. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, eu perguntei para o proprietário, para o contratante, que era o construtor, se o proprietário do supermercado aceitaria Eu falei, tudo bem. Então, você me manda esse projeto que aí eu vou fazer o orçamento com base nele, porque vai mudar. Se eu dou uma estrutura aqui de 14 quilos por metro quadrado e o outro, e tem 3 colunas, e para eu atingir esse objetivo, eu preciso de uma estrutura de 14 quilos por metro quadrado, mas se eu colocar, em vez de 3 colunas, eu colocar mais para 14, mais 11, e distribuir aí, e eu cair a estrutura, a parte superior da estrutura, chegar para 7 km quadrados, o peso da minha estrutura é outro, totalmente diferente. Só que o preço das colunas e da fundação é seu, que às vezes o cara também não levou em conta. Entendeu? Ele trocou 6 por meia dúzia, e além de águas, que para isso o cara tinha um tipo de telhado que ele tinha calha no meio da loja. Eu falei, jamais. Não existe. Então, entendeu? Isso é construção do tempo do E mercado de mentira? Aceita bem? Olha, eu estou sobrevivendo aqui nesses 20 anos fazendo estrutura metálica. Não só aqui. Daqui eu já fui construir estrutura metálica em São Paulo, já fui em Aracaju, já fui em Petrolina, em Vitória, em Linhares. Agora, recentemente, em Ilhéus. Em Ilhéus já umas 4 obras já temos executado. Enfim, não é só aqui. Então, Eu ia perguntar na região, aqui, né? Eu ia perguntar aqui sobre concorrência desleal, mas não tem concorrência propriamente dita, porque... Não, concorrência não. Não é tem concorrência. Quem faça a estrutura metálica, tem que pega a obra. Eu ia falar assim, concorrência leal, mas tipo assim, não é concorrência, porque não é empresa concorrente, porque elas não fazem um projeto. Olha, de estrutura metálica, firma legalizada, empresa legalizada de estrutura metálica, nós temos aqui a Sistemaço. Só Sistemaço. Tem em Colatina,
Em Linhares, eu soube que agora tem uma, mas tem umas três empresas antigas lá em Linhares que não são de serralheria, que fazem grandes estruturas, grandes leves de estrutura, ou seja, vãos, estruturas com áreas grandes, porém com vãos pequenos, e aquela do dia a dia que não tem técnica, entendeu? Eles executam lá, conhecimento pouco também, mas fazem alguma coisa. Como tem essa Deonato, que faz essas quadras aí, mas não tem. Copia e faz, entendeu? E tem uns que nem copiar sabe, né? Vai copiando e vai fazendo, entendeu? Então, mais legalizada mesmo tem aqui, tem Itabuna, tem em Colatina. Aqui em Teixeira, só Sistemaço mesmo, né? Só Sistemaço. Que eu saiba se você entrar no CREA e procurar empresa de estrutura metálica registrada no CREA, muito simples. É só entrar no site do CREA e verificar. Então, os outros pensou em estrutura metálica, Sistemaço. Mas o problema é que os clientes não sabem disso. As pessoas que compram são leigos. Não sabem, nem a gente explora nesse sentido. E nem tem que saber, porque são leigos. A área deles não é essa. Eles não são obrigados a saber. Aí, um dia desse eu falei para um proprietário que, mas ele já fez e está lá. Eu falei, Isso é o que eu mais escuto. Eu conheço barraco de favela há 30 anos construído e está lá. Não, isso é o que eu mais escuto. Mas escuto. É uma obra pela norma. Hoje eu fui num amigo. E aí está riscadinho lá na parede uma escada. Eu falei, para que essa escada? O seu lá de cima vai ser comercial, vai ter, é interna, você vai fazer o quê? Porque hoje em Teixeira, os bombeiros já tem, a norma está sendo exigida. Mas o engenheiro me falou que tem norma. Eu falei, não, a norma existe, essa norma de escada é desde 1965. Agora aqui em Teixeira nunca foi aplicada. Agora está sendo aplicada. Está sendo aplicada. Mas aconteceu o seguinte, Isaí já fiz cálculo para regularizar empresas, diz aí, que é o seguinte, a gente chama de ITs, que é dos bombeiros, são as ITs. Tem dois quesitos para ser discutido, vou falar dos dois. Primeiro, a Bahia não tinha IT, a gente usava ITs de outro estado. Então foi ter as ITs aqui da Bahia, eu acho que há 3 anos ou 4 anos atrás, foi ter as ITs da Bahia, não ficou de bombeiro. Uma coisa recente. Principalmente em Teixeira de Freitas, né? Que não tinha. Não, mas a Bahia não tinha. A Bahia como um todo? A Bahia como um todo. A gente usava de São Paulo, acho que há 4 anos atrás começou a ter as ITs da Bahia. E outra situação, quem avalia, isso que entra em outra situação, quem está avaliando não é um corpo técnico, são os bombeiros. Então, muitas vezes, não é um corpo técnico de engenheiros. Então, isso entra em discussão. Como assim? Como eu faço um projeto, eu falo que está certo, e vem uma pessoa que não é da área e fala que está errado. Então, isso é uma discussão que tem há muito tempo, da briga dos engenheiros com os bombeiros. Isso é uma briga antiga que tem, cara disso. Então, é uma coisa complicada para a gente. Não, mas aqui, na verdade, a maioria está errada mesmo. O problema, isso eu detectei, falei com ele, e aí eu peguei minha treina e dei uma medida lá para o teto. Primeiro, você tem uma passagem com menos de 2,10, que é a altura padrão de porta. Então, você não pode passar uma escada em qualquer ponto debaixo de uma viga, debaixo da ponta de laje, com menos de 2,10 pontos. Uma pessoa que passa. Aí você vai ter 24 degraus sem ter patamar. É 19 o máximo. Então, aí o tamanho, também a altura, conforto também, que a altura, a relação de altura e largura. Pois é a famosa fórmula de Blondel que se usa, que aquela 2 vezes o espelho mais o patamar tem que estar entre 63 e 65, 62 a 66, que o ideal é 64, que está no meio do jogo. É a fórmula de Blondel que a gente usa, então... É boa, então, mas não tem que fugir muito disso não adianta. Você não consegue... as mulheres vão aumentar as varizes, enfim, você precisar uma escada. Tem que manter a norma Não, mas era coisa que não tinha antes na Bahia, começou até agora. Não existia, que tinha, né? Porque essa norma está escrita lá. Não, mas era uma IT de São Paulo, a gente usava, por exemplo, a IT de São Paulo. A IT da Bahia não, você diz como norma, mas nas engenharias, nos livros de engenharia... Não, isso tem, ó. Foi desde A de Blondel mesmo. As normas, na verdade, sempre existiu. Agora entrar em vigor mesmo em algumas localidades é o que não acontece. Agora de evolução, uma coisa que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que tinha as pranchetas, as mesas de pranchado, aquilo ali é antigo demais.
E estava conversando aqui antes, em off, sobre. Ele ainda falou, porque planilha. Eu falei, cara, usa planilha ainda? Dá uma explicada aí, como começou esse. Só como começou? O que você usava mesmo? Na planilha. Para cálculo na mão, e Quando você começou pega a na mão. tabela e as planilhas que já tinha pré-pronta, que tem ainda pré-pronta, para você ter uma noção de. Mas hoje já não se usa mais isso. Hoje se usa softs. Deveria ter um pouco de conhecimento, porque se você pega só o soft, qualquer criança que sabe usar soft, e eu vejo muito isso e com um pouco de medo, entendeu? Qualquer um que sabe usar o soft, ele faz, mas ele não tem segurança do que ele está fazendo. Ele não tem conhecimento de massa, ele não tem conhecimento de reação, ele não tem... Não, isso é uma coisa que eu falo também. E o que eu falo com os novos engenheiros, inclusive que trabalham comigo, eles me fazem uma proposta, acaba de fazer, eu bato o olho, às vezes falo, está errado. Aí como? Como é que você calcula de cabeça? Eu falo, eu procuro um ponto de amarração. Você, quando fez conta à mão, você tirava a prova dos 9 na mão. Então, você comparou com o quê? Qual foi O seu parâmetro. ponto, parâmetro, que amarração que você É. fez, entendeu? E como é que você fala está errado assim, com essa facilidade? Eu olhando na fábrica, na fabricação da fábrica, epa, para aí. Conhecimento. Deixa eu prático. pegar aí o projeto e verificar, aí chamo lá, tá, quem projetou, eu passeando por dentro da fábrica, olho, falando, para aí, não continue não, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou entendendo, deixa eu entender para onde é que vai isso aí, entendeu? Então, mas é coisa simples, até numa soma. O cara soma e esqueceu lá uns 2 dias que já estava na máquina, ele somou e está errado na máquina, deu e copia. Ele não olha rapidamente, tipo, 30 mais 10 mais 11 mais 14. Deu cento e pouco. Na engenharia Aí eu falo... colocou, o resultado está lá, já tinha mais 30 lá na máquina, ele somou tudo 100 e qualquer coisa. E ele não tem um senso crítico para... Isso aí é a cautela Entendeu? engenheiro. Isso é Na engenharia eu falo um fenômeno que hoje está numa situação que existe os engenheiros de software. O cara aprendeu a usar software, tipo assim, eu mexo com cálculo estrutural. Então, tipo assim, para mim o cara vai poder usar, a gente está até brincando, até perdi meu pendrive esse agora, eu uso para Instituto de Concreto Armado, eu uso o EBEC. O cara que não sabe pegar um prédio e fazer o cálculo dele na mão, ele pode usar o programa que for. Mas não vai ser bom. Eu não diria um prédio todo, porque você fazer um prédio todo... Leva tempo, mas a mesma dificuldade de fazer um prédio é a mesma Mas dificuldade de você uma casa. fazer pelo menos uma viga, você fazer uma coluna, você fazer uma reação, você Porque ele tem que entender como se comporta. Então a pessoa não Exatamente. entende como a estrutura se comporta, ela não entende, por exemplo, vou entrar muito aqui, vou sair fora do foco de metálica e vou entrar para concreto, que é a minha área mesmo, minha área é concreto. Se a pessoa não sabe o que é um efeito de segunda ordem, não sabe o que é um deslocamento P-delta, não sabe o que são essas coisas, uma rotação de um prédio, uma dilatação que vai ocorrer, ela não sabe realmente como se comporta uma estrutura, ela nunca vai poder usar um software. Mas acontece o quê? O software hoje, a gente evoluiu tanto, chegou na facilidade, que uma criança consegue ir lá, lançar um prédio e ter um resultado. Agora o problema tá banalizando de uma forma e aí jogando os projetos para baixo. Então isso que acaba matando a visão dos engenheiros. Não, calma aí. A pessoa está fazendo um projeto, mas faz um projeto de uma forma mais chula de falar, um projeto porco, que vai estar gastando 3, 4 vezes o que o cliente ia necessitar. Eu falo assim, o problema dos usuários de softs, os famosos engenheiros de programa, que não sabem usar programa, não é nem fazer estruturas cair, mas o grande problema é superdimensionar. Aí dá situações de por exemplo, de gastar 3, 4 vezes. Pelo menos na parte concreta, é superdimensional. O software deu essa facilidade. Inclusive, nós estamos dando um orçamento agora para um supermercado e tem um engenheiro que é esforçado e tudo, civil, e ele está fazendo, e ele tem conhecimento. Só que não tem a prática em estrutura metálica. Estrutura metálica. Aí ele fez o dimensionamento lá e tal. Eu bati o olho, falei, não precisa estar. Aí ele volta de novo, aí ele fez, aí ele colocou o enterçamento, as tesouras e tal, e fez o enterçamento sem nenhuma corrente, sem contravento, sem cabrestos,
estrutura num setor que é uma água só. O que é cabresto? Você vai ter uma terça que vai estar aqui inclinada, vai vir a telha. Automaticamente ela tem uma carga empurrando ela aqui, que ela vai dar uma torção nessa terça e uma flambagem Os movimentos, né? no meio dela. Então, você tem a inércia da terça que vai trabalhar com a carga principal 150 milímetros e você tem 50 de borda, de aba, de perfil, e que vai pegar a carga X aqui no percentual da inclinação. E isso requer, entendeu? Uma sustentação. Eu tenho essas coisas de cabeça, entendeu? Prática, Quantas convivência, vezes, dia a entendeu? dia. Então, e eu falei, chegado, coloca aqui uma corrente. Aí ele foi para o sistema, pediu uma corrente. Então, é o que eu digo, ele não teve... Depois que ele... Não deu credibilidade seu ao seu Gilberto conhecimento. já tá com tudo, está com as correntes. Tal. Ele passou para mim, aí, ou seja, para encurtar a história. As correntes seriam o quê? Como estirante? A corrente é para você dividir o vão. O vão você tem aqui um vão de 6 metros para uma terça. Então, e aí você tem 50 milímetros de aba do perfil. A esbeltez desse perfil, ele está relacionado até 50 vezes a essa aba, assim como a altura também. Ele vai vencer 50 vezes, que é de 40 a 60, se você pegar, tá L sobre 40, L sobre 60, trabalha com 50, que você atira no meio dessas dimensões. Aí, você pega uma corrente que você tira essa... Eu inventei que antes a gente furava e colocava agulha, que não é tirante, o nome de corrente, uma agulha, tirante já é para arco, que trabalha estirando mesmo, entendeu? Então você trabalhava ali, você faz uma ação e uma reação, não tem duas águas, você tem terça desse lado que tem um determinado peso, o peso é igual para cá, então você neutraliza com ela aqui no centro. Evitar que a força que está agindo empurrando... Ir só para um lado. E quando você tem só uma queda só para um lado, a gente tem os cabrestos, que você, onde tem aqui os engastes, você vai ter a corrente aqui no meio, você vai ter os cabrestos em determinados pontos que você puxa o centro, que é onde vai ter a gravidade. Entendi. Que vai ele age como uma treliça, entendeu? Exatamente. Ou seja, vai fazer transfere carga e todo vai trabalhar em conjunto. Aí, o engenheiro civil não tem essas manhas. Isso eu aprendi no projeto de cálculo de estrutura metálica. Tudo que tem uma ação, você tem que criar uma reação contrária. E aí, isso todo mundo sabe. Visualizar. Cálculo de equilíbrio. Toda força tem que ter um equilíbrio. Aí, visualizar essa força, entendeu? Eu visualizo fazendo um holograma mental da obra como um todo. E eu vejo onde vai ter estabilidade. Prática. Então, direto. Aí eu falei, meu amigo, olha direitinho. Aí o que aconteceu? Ele como é que diz? Dimensionou um U de 150, 60, enrijecido e tal. E para a corrente, uma cantoneira 3 polegadas por 3,16, ou seja, por metro linear da corrente é mais pesada que a terça. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Isso porque o software vai pedindo, e aquele software que nós falamos antes aqui, que não vale nada. Pode falar aqui, eu até falo, aqui não tem problema não. A gente tem algum software, por exemplo, o problema é você adaptar. A gente está falando de um software que não é um software brasileiro, que tenta adaptar. Todo mundo aqui sabe que é o CIP. O CIPCAD ou o CyberCAD, vai falar, nem se chama CyberCAD. KDM, né? É KDM, não. Não, é o Metallica 3D, se eu não me engano. Metallica 3D. Porque o CyberCAD é para concreto. O CyberCAD e o CyberCAD é para concreto, que também para concreto é uma norma espanhola, que foi adaptada, é o portunhol. É um portunhol, exatamente. É um portunhol que quando a gente tenta fazer quando a gente tem uma coisa e tenta adaptar para outra, ela não fica boa nem numa coisa, nem na outra. Caramba, é bonitinho, né? Quando você faz até para formar, sim. fica bonitinho. Não, mas tipo assim, a essência nenhuma. Tipo assim, dos estruturais, para mim é o que eu menos gosto, dos estruturais.
Tanto que eu já mexi quase todos, então... Não, eu comprei, tive um embate com eles, e paguei até a metade, e eles não me devolveram o dinheiro do resto, eu larguei para lá. Não, é problema dos que aprendem a operar um software. Esse é um grande problema. Agora, de próximo programa, qual que você acha assim, o melhor? Qual seria o santo grau, o que está ali no topo? Rapaz... Tendo ou não tendo? É... A gente está falando do Tecla, né? O Tecla, ele é para modelagem. Para modelagem. Modelagem. Você modela, você tem uma visão em 3D real, aí você vai fazer um... Mas ele também gera as tensões internas, né? Não, agora, eles lançaram isso recentemente. Não tem 4 anos que o Tecla lançou... As tensões internas. Cálculo estrutural. Porque ele fazia cálculo de material, fazia... Mas é um programa bom. É um programa bom. Ótimo. Se ele tinha lá, você tem uma treliça e você quer fazer isso aqui. Você quer colocar um parafuso, ele vai dizer, olha, não cabe a chave, não cabe a mão do operador. Ele te diz isso. Ele já... Hoje seria o melhor programa? Para modelagem, sim, é o melhor programa. E para cálculo de estrutura metálica, propriamente dito? Eu acho que o mais completo é o STRAP. STRAP hoje? STRAP, STRAP da Engie. Mas também não é o mais acessível. Não é muito fácil. Inclusive eu tenho ele, nossos engenheiros, tanto mecânico quanto civil, já foram fazer cálculo lá em São Paulo e tudo mais. Programação é um investimento alto. Ele faz de uma cadeira, ele é para todo o cálculo de estrutural. De uma cadeira, as pontes talhadas, todas as pontes talhadas do Brasil é feita com ele. Pronto, então, toda ponte talhada que você vê hoje no Brasil é feita com ele. Então, por exemplo, se uma pessoa quer entrar no mercado de trabalhador de metálica, o STRAP seria o melhor caminho. É o melhor. É barato, não é fácil. Não é nenhum problema. O que eu uso no dia a dia é o negócio é eficiência, né? O MCalc, para estrutura, galpão, prédio estrutural e tal, o MCalc dá o recado. Dá conta. Dá conta da coisa. O programa, programa é um investimento, cara. Eu vou ser sincero, o meu não é um programa barato. Nós temos o STRAP, nós temos o Tricalc, que é um português que para tudo ele tem para beton, que é como eu falei, para concreto, né? Claro. Isso aí eu conheço o betão. Betão. Então, no mestrado eu fiz por em Portugal. Ele até fez uma brincadeira betoneira. Eu perguntei para ele, você conhece betão? Ele, não. Eu falei, você conhece betoneira? Conheço. E para que serve betoneira? Fazer concreto. Mas a gente fala concreto, o nosso concreto a gente fala carro do inglês, tá? A gente pegou do inglês. Que é o betão em português. Em português é betão. Isso aí eu sei que a minha dissertação de mestrado os fósseis cognatos no Brasil. Betão é betão com substituição facial, meu mestrado, né? Isso aí, então é de betão. E aí, esse Tricalc, que é um software português, eles são muito avançados. Ele calcula tanto metálica quanto concreto? Quanto concreto e madeira, que também madeira é um software. Madeira é uma coisa. Bom também. É difícil você achar um software bom de madeira hoje. Hoje é difícil, Porque tem que especificar o tipo de madeira. Não, porque não tem mesmo. Madeira trabalha com compressão. E madeira tem uma só compressão. E não tem. A madeira liga tração. Para junta, para uma pequena tração, o metal, o metal, o concreto, a gente chama de materiais isotrópicos. Se você pegar o metal e aplicar uma força, faz um cubo de metal, um cubo. E um cubo de concreto, se você aplicar uma força aqui e aplicar uma força aqui, é a mesma coisa, tanto no metal, na madeira não. Não, porque tem as fibras, né? Então a madeira é uma coisa difícil de calcular. Um programa bom, vou até procurar esse Tricalc para saber como é que ele é, saber se é acessível, se é barato, porque esse software normalmente não é barato. Não, está agora. Está agora. É um programa abaixo de 2K? É um programa abaixo de 2K ou acima de 2K? Tech. É um programa abaixo ou acima de 2K, sabe me falar? Não sei não. Vou dar até uma pesquisada, eu me interessei nesse negócio. Me interessei nesse programa. Eu vou procurar sobre esse programa aí. Até porque então é uma área nova, madeira. E é bom ele que ele vende para você em módulos completo. É 11 módulos. Eu tenho 6 ou 7 módulos dele. Isso é investimento. Tem a parte de engenharia que mais para arquitetura, mas tem coisas que eu não tenho muita necessidade. Inclusive, eu tenho de fundação, que embora eu não faço, não vendo, mas eu preciso ter conhecimento sobre fundações. O módulo de fundação, o módulo metálico, e tem algumas coisas que viga mista,
quando você usa steel deck Sim. com o perfil e que você faz aplica o stud bolt para interligar a laje de concreto sobre o perfil, que você vai dar uma resistência tornando a viga mista, você aproveita a altura da laje do concreto sobre a viga, que vai somar na resistência e tal. E ele é bom nisso. Ele faz o cálculo misto. Né? Não, nas lives ele sempre comentou aí sobre o steel deck, steel bolt. Uma coisa interessante. Agora, uma Nós coisa construímos um prédio ali em Ibirapuã, que era um prédio de 10 andares, para processamento. Equivalente a 10 andares, só tem 7, mas ele é 31 metros de altura. Então, ele para processamento de leite e soja, em pó, onde no nível 16 ele tem um secador, processador do leite, ele pega 50 mil litros de leite, não sei, 50 toneladas, e agitado. E concreto, no nível 20... concreto a gente já tem um problema no concreto, isso aí. E no nível 20, nós temos 2 centrífugas de 20 mil litros cada uma, ou seja, de 20 toneladas cada uma. O aço entra para... Todo o prédio é 100%. O concreto a gente já tem um problema. O concreto não é muito bom na vibração. Você tem um vão de 18 por 18 com uma coluna central, ou seja, dá 8,5, 8, 9, quase, 18 arredondando, 17 e pouco. Então você tem quase 9 metros de vão, você tem é um quadrado. Aí você tem um pilar aqui no meio e tem essas 3 linhas que saem aqui, do lado que tem as escadas, que tem escada de incêndio e tudo, já tem mais 2 pilares. Mas aqui o resto é praticamente como se fosse uma cruz, só aqui que subdivide. Isso é uma coisa legal. Por exemplo, o concreto já não entraria aí. O concreto ele não consegue resistir muito bem às vibrações. A gente tem que fugir. Na cidade Mas isso é uma coisa que a gente pode falar depois. E aí o concreto está só nos planos, que ele está sobre o steel deck, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar depois e eu quero chamar Gilberto aqui de novo pra gente fazer de novo. A gente já passou de 1 hora aqui já. Ah, beleza. A gente já passou de 1 hora. Foi rápido. A gente já passou de 1 hora aqui. A gente já passou de 1 hora aqui, vou finalizar. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí por aí. Agradecer Gilberto. Eu quero convidar Gilberto para vir aqui de novo para a gente falar desse ponto que chegou no final, que aí a gente vai entrar concreto e o aço. Tudo metal. Que nesse caso o concreto já chegou assim, cheguei no limite. O concreto já não é tão bom para a vibração. Esse é o ponto que eu quero começar. Também agradecer Walter. Walter também já está aqui de casa já. Walter está aí todos aqui. Quero agradecer a todos. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Walter. Mas aí o nosso engenheiro Jefferson, ele seria... A gente pode também vir com o Jefferson aqui também. Seria uma... Pode marcar uma conversa. Marca os 3. A gente pode fazer nós 3 uma conversa aqui. E Walter também, que Walter já de casa. Walter quase mandando no canal para botar o de volta também. Vai ser oficial do canal. Tá quase oficial. Gente, no mais. Tá, joia. Obrigado e tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tudo de bom.